Olá, seja bem-vindo ao canal Escutando Sentimentos. Hoje nós vamos falar de um sentimento que é um sentimento que quando nós o cultivamos, ele se torna o produto mais terapêutico de toda a nossa vida. Nós vamos falar hoje sobre o amor. O amor, ele é um sentimento que cura. O amor é um sentimento que equilibra. Não equilibra apenas nós, mas equilibra as nossas relações, equilibra o nosso mundo. E por falar em amor, antes de falar em amor, nós vamos lembrar da proposta do canal. A proposta do canal é o autoconhecimento. Por quê? Porque através do autoconhecimento, eu vou conhecer a mim mesma. Eu vou conhecer aquelas minhas limitações, eu vou conhecendo as minhas potencialidades, eu vou conhecendo as minhas dores, eu vou conhecendo as minhas feridas. E conhecendo essas feridas, eu preciso de vamos supor, um medicamento, um recurso para que eu possa tratar, cuidar dessas limitações que eu tenho, desse ego adoecido que a gente vem falando tanto no canal, de cuidar dessas emoções adoecidas, né? Então, eu vejo duas partes na história. Eu vejo primeiro essa primeira parte do autoconhecimento lá bem antes de Cristo, na época de Sócrates, onde ele falou e ele pautou toda a sua filosofia no autoconhecimento. E onde, nós já conversamos nesse canal, que lá no oráculo de Delfos estava escrito: conheça-te a ti mesmo e conhecerás os homens e o universo. Então, a primeira questão é o autoconhecimento. Bom, aí eu me conheço. Eu já sei onde estão os meus medos, as minhas vaidades, onde estão os meus limites, os meus traumas, as minhas dores psíquicas, né? Tudo bem, eu conheci, eu já sei. Mas e aí? O que eu vou fazer com tudo isso? E aí, né, no decorrer da história, nós temos uma outra parte da história, que aí veio Jesus. Jesus, não como um ser aqui que eu quero falar, não como um ser religioso, de um olhar religioso, mas de um olhar da psicologia, um olhar psicológico. Que para mim, nessa frase, ele fundou a psicologia. E nessa frase, ele já deu o quê? Ele já deu as dicas de, depois da gente se autoconhecer, saber onde que estão as nossas mazelas, onde que estão ali nas minhas sombras, o conteúdo reprimido, ele deu as dicas do que a gente pode estar fazendo, né? E ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, de que jeito? Como a si mesmo. Aqui ele falou das três formas de amor, né? O amor a si mesmo, o amor ao outro e o amor a Deus. E esse amor, quando nós o conhecemos, quando nós realmente praticamos ele realmente como ele é, ele vai nos curar. Então, aquilo que Sócrates falou lá atrás, conheça-te ti mesmo, Jesus veio e completou. De que forma? Né? Depois que eu conheço a mim mesmo, me amando. Então, se a gente for organizar essa frase, seria assim: primeiro eu me amo, primeiro eu me conheço e me amo e me cuido de mim da forma que eu cuido de mim, com o alto amor que eu tenho aqui por mim, eu vou cuidar do outro, eu vou me relacionar bem com o outro, eu vou ser capaz de verdadeiramente fazer esse movimento de amar o meu próximo. Terceiro, Deus. Né? Deus não é uma criatura que está na minha frente. Né? Onde Deus está?
Deus está em tudo. Deus está aqui nas plantas, nos animais. Deus está no outro. Deus está em mim. Então, como eu vou amar a Deus se eu não cultivo o alto amor a mim? E se eu não cultivar o alto amor a mim, como é que eu vou amar o outro? Então, essa terceira posição, quando a gente busca, né, e se diz e acredita que ama a Deus, mas antes de nos amarmos, desse alto amor a nós mesmos, isso aqui não vai ser um amor verdadeiro. Né? Por quê? Porque Deus está em tudo. E se Deus está em tudo, Ele está em mim também. Né? Então, meu primeiro contato com Deus, ele não é no outro. Meu primeiro contato com a divindade é onde? É em mim. Porque Deus está em mim. Né? Está em mim e está em tudo. Então, a minha proposta é de falar dessas 3 instâncias do amor. O amor a mim, o amor ao próximo e o amor a Deus. E na proposta de hoje, nós vamos falar desse primeiro amor. Como Jesus disse, de que jeito que você vai amar o próximo? Da mesma forma que você amar a si mesmo. Então, o alto amor é um encontro com você, é um amar a você mesmo, né? E aqui, esse amar a si mesmo, nós vamos estar conversando e buscar, né, nas nossas reflexões, né, ou pelo menos naquilo que eu acredito, né, que realmente é. Quando eu digo o alto amor, amar a mim mesmo, muitas das vezes nós confundimos com egoísmo, confundimos com orgulho e confundimos com vaidade. Muitas vezes, esse alto amor, eu amo a mim mesmo. Muitas das vezes, eu posso imaginar que é egoísmo eu amar a mim mesmo, que eu deveria amar era os outros, que eu deveria cuidar é dos outros, né? Que isso é santificante, né? Mas nós vamos esquecendo daquela frase de Jesus há tantos anos, que cuidar apenas do outro sem cuidar de você não é um amor verdadeiro. Né? E nós vamos conversar sobre isso no próximo vídeo, quando nós formos falar sobre o amor ao outro. O que acontece? Então, o alto amor, olha só quem nós temos aqui. Nós temos uma gatinha querendo pegar um passarinho. O que acontece? Alto amor, ele não se confunde com egoísmo. O alto amor é quando eu olho para mim mesmo. O alto amor é quando eu auto me conheço, por isso esse movimento, esse tempo todo te falando sobre autoconhecimento, eu me conheço, eu aprendo ali quando eu me olho, aonde estão os meus limites, aonde estão as minhas emoções adoecidas, eu olho para mim mesmo. Onde estão as minhas dores emocionais, psicológicas, e eu vou cuidando disso em mim mesma. Então, o alto amor é um movimento, primeiramente, é um movimento para mim mesma, voltada para mim. Autocuidar-se dessa situação dentro de mim. O egoísmo é quando, né? Eu quero tudo de fora para cá. O egoísmo é quando eu tomo tudo acreditando que eu vou estar bem, que eu vou estar equilibrada se eu ter tudo isso aqui, e eu não divido com ninguém. Por quê? Porque no egoísmo nós vamos ter aquela sensação de falta. Porque se eu dar para alguém, se eu mostrar para alguém, se eu fizer isso para alguém, vai me faltar. Então eu seguro. Né? Então por isso que alto amor não é egoísmo. Né? O egoísmo é algo que é voltado para fora. O alto amor é voltado para dentro. Do mesmo jeito, da mesma forma
que o auto-amor não se confunde com vaidade. Porque a vaidade, nós já estudamos, já tem essa reflexão no vídeo passado, que a vaidade é um movimento do ego, é um movimento de máscara, né? A vaidade, eu me cuido, eu me arrumo, eu estudo ali para mostrar para o outro, para que o outro me dê valor, para que o outro fale, nossa, ela é bonita, ela é inteligente, ela é isso. A vaidade, a gente fala, a gente quer manifestar, a vaidade a gente quer a aprovação do outro, a gente procura ali, fica esperando ser valorizado, procura ali receber um elogio, isso é vaidade. Então a vaidade, ela é um movimento que eu organizo aqui, sim, né? Para que os outros vejam que eu sou inteligente, que eu fiz curso, que eu tenho doutorado, que eu tenho isso, que eu sou bonita, que eu tenho um carro. É um movimento para fora. O auto-amor, ele é, como ele é um movimento para dentro, eu procuro estudar, porque eu vou encontrar muitas aprendizagens, eu vou evoluir. Não tem necessidade de contar para as pessoas que eu fiz aquele outro curso. O auto-amor, eu me cuido do meu cabelo, da minha pele, faço exercício, não para mostrar para as outras pessoas, para ter valor, mas eu faço isso porque eu me sinto bem. Eu tenho aquela sensação gostosa de plenitude, né? Eu não fico mostrando e nem contando para as pessoas. E eu arrumo, corto o cabelo, faço maquiagem ali e tal. Por quê? Porque eu me sinto bem, não fico esperando que o outro fale assim, nossa, você cortou o cabelo, nossa, a pele tá bonita. Eu não espero, porque eu fiz isso para mim. Auto-amor também não se confunde com orgulho. Porque o orgulho é quando eu procuro estudar, eu procuro fazer as coisas para mim olhar por cima das pessoas e ter aquela sensação de que eu sou melhor. Então eu fico ali. Eu tenho a sensação, eu tenho a necessidade de rebaixar o outro, né? Isso não é auto-amor, né? Isso é orgulho. E a questão do orgulho, ela é uma máscara que por trás tem sentimentos reprimidos. O orgulho, muitas vezes, quando a gente vai olhando e dialogando com sentimentos, nós vamos encontrar ali um ser que está fazendo mecanismo de defesa através do orgulho, que tem um sentimento de inferioridade. Então ele precisa se enaltecer para se sentir melhor que os outros. E ninguém é menor ou maior que ninguém. Nós somos diferentes uns dos outros. Cada um de nós tem a sua singularidade, né? E o auto-amor, ele não se confunde com orgulho, porque no auto-amor a gente não tem necessidade de ser maior que as pessoas, de olhar as pessoas lá embaixo. Não. Quando a gente se auto-ama, que a gente tem aquela estima para a gente mesmo, que muitas vezes a gente pode chamar o amor, o auto-amor, de autoestima, né? Quando eu tenho essa autoestima por mim mesma, esse auto-amor por mim mesma, eu vou sentir muito em paz e tranquila com as minhas imperfeições, com as minhas emoções lá adoecidas, com os meus egos. E quando eu vejo um ego adoecido no outro ali, né, eu vou entender que nós somos iguais, que nós somos humanos, que ninguém é melhor do que ninguém. Então esse é o auto-amor. Então, em falar nesse sentimento maravilhoso que é o amor, esse primeiro foco é muito importante que a gente entenda ele e entenda como ele está em nós. E aí a gente se perguntar, como é que eu me auto-amo? Como que é esse sentimento voltado para mim? E aí, trabalhar com ele, cultivando pouco a pouco. E aí eu trouxe um exemplo. Olha só.
essa plantinha é uma muda de uma roseira, né? Um dia ela vai florir, um dia ela vai sair rosas lindas, perfumadas, né? Mas ela começa pequenininha, né? É assim com a gente, né? O alto amor, o amor, ele é como o nosso coração emocional, no nosso corpo emocional. Então, o meu corpo físico, eu tenho aqui no meio um coração físico. Esse coração físico, se ele não existir, eu morro, né? Então, uma pessoa que nasce sem coração, não nasceu sem coração, ela morre, ela não continua a vida, né? O que acontece? Então, o meu corpo físico, ele precisa desse coração para viver. Quanto mais sadio tiver o coração, mais sadio vai ser a minha vida, mais fôlego, né? Tá ali. No meu corpo mental, eu também tenho um coração, né? Esse coração chama-se amor. Então, nós todos nascemos com amor. Da mesma forma que o meu corpo físico não sobrevive sem amor. E como o meu corpo mental e o meu corpo físico trabalham juntos e estão assim, olha só. Por esse motivo que a gente diz e tem essa comparação com o amor voltado para o coração. Então, quando a gente quer dizer para uma pessoa que ama, o que a gente faz? Desenha corações. Por quê? No meu corpo físico, eu tenho meu coração. Mas no meu corpo mental, eu tenho amor. E o amor, ele é o centro de cura. Ele é o centro revitalizante de todo o meu psiquismo, né? Então, olha só, tá junto. Então, é por isso que as nossas emoções, elas, quando elas doem, ou quando a gente sente muito amor por uma pessoa, a gente vai sentir nessa área, nessa região. Porque no meu campo mental, onde está o amor, está aqui junto com o coração, né? E a gente, ninguém nasce sem amor. Do mesmo jeito que sem um coração. A gente não consegue sobreviver. Só que o que acontece? Muitas das vezes, como a gente não sabe, não entende, como nós não fomos educados para esse amor, o que a gente faz? A gente se fecha no nosso psiquismo e o nosso amor fica lá, né? Lá escondidinho, lá assim, ó, pequenininho assim, ó, desse jeito, né? Então, se nós queremos ser mais equilibrados, curar, trabalhar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, que estão ali meio atrapalhados, daquele jeito, o que eu preciso? Amor. De que jeito? Me auto-amando, né? Então, o amor é que é o antídoto do medo, né? O amor vai nos auxiliar, né? E o que acontece? Esse amor no meu campo mental, ele começa e ele é incentivado lá na minha primeira infância, né? Então, lá desde pequenininho, eu nasço ali, olho, as pessoas não conhecem ninguém, porque eu morava dentro do útero da minha mãe. O que acontece? Aí eu nasço ali assim, feio, enrugado, aquele jeito assim, sem cabelo, né? Aí minha mãe olha pra mim e fala, nossa, que neném mais bonitinho. Nossa, que gracinha, bebezinho da mamãe, do papai. E a gente vai crescendo, porque como a gente não conhece a nossa individualidade, não tem isso, nós somos misturados com o outro, né? Quando a mãe da gente, alguém chega, olha para você, bebê ou criança menor, assim, e diz, nossa, que bonitinho, você é tão bonitinho, fofinho. Aí nós começamos a essa sementinha do amor se despertar. Então nós dizemos que a autoestima, ela inicia na infância. Ela inicia por quê? Porque o que nossos pais falaram para nós são como se fossem espelhos.
Então, quando nossa mãe, nosso pai diz que bonitinho, eu te amo, eu gosto de você, nossa, você está tão linda, né, mamãe, é bebezinho da mamãe, criancinha da mamãe, isto vai, essa sementinha do alto amor, ela vai germinando, ela vai crescendo, né? E aí começa a autoestima, né? A autoestima ela começa na infância, né? Ali ela vai crescendo, né? E vai desenvolvendo. Mas, porém, todavia, contudo, nós somos criados por pessoas normais, comuns, assim como nós, né? Com egos adoecidos, com emoções difíceis, com muitas dores, com limites, com traumas, com educações difíceis. E aí, essas pessoas que vão nos criar, nossos pais, mães, ali, família, vão começando a de repente dizer coisas e fazer coisas que aí eu vou começando a ter sentimentos de desvalor. Vou começando a ter sentimentos de baixa estima de mim, né? Sentimentos de incapacidade, sentimentos de não ser amados. E aí isto vai fazendo com que eu comece a ter dores emocionais. Vai começando a diminuir essa questão da autoestima. Então, às vezes, né, uma mãe ou um pai fala assim, você é burro! Você é burro, olha isso, não dou conta disso. Ai, você é muito incapaz. Que menino feio, fez isso e tal. Estas coisas, naquela autoestima que estava indo desenvolvendo, elas vão maculando, né? E aí a gente engole e vai lá para o nosso inconsciente, né? Vai no nosso consciente e a gente começa a guardar dores emocionais, traumas, né? Existem aquelas pessoas que foram abusadas quando eram crianças, né? Ou sexualmente ou de outra forma, né? E a gente vai guardando essas coisas e reprimindo e trancando lá no inconsciente, né? E aí o que acontece? Primeira infância, vamos supor que na primeira infância você teve uma família lá, pais que te deram muito amor, carinho, né? E sempre te incentivaram, te deu uma boa autoestima. Mas aí tem uma outra fase difícil de passar, que é a adolescência, né? A adolescência, ela é igual aquele filme de Indiana Jones, que você tem que atravessar um poço de jacarés. Tudo lá com fome, te esperando você passar, né? Difícil também. Outra fase que marca o nosso auto-amor e nossa autoestima. Que aí você quer fazer parte de grupos, existem aquelas situações que não te aceitam, que começam a te criticar, né, que hoje a gente chama de bullying, né? Começam a te colocar limites, a rir de você, aquelas coisas todas, que você tem que deixar a sua identidade, cortar o cabelo de um jeito, pintar de um jeito, ser de um jeito. E aí isso vai também imaculando o nosso auto-amor, a nossa autoestima. Então, tanto na primeira infância quanto na adolescência, são fases primordiais para o desenvolvimento da nossa autoestima e do nosso auto-amor. Só que o que acontece? Essas pessoas que estavam aqui conosco, elas são assim como nós, né? Seres imperfeitos, com suas dores e seus limites, fazendo o melhor que elas davam conta de fazer, né? Mas o que acontece? Passou a infância, passou a adolescência, passou para aquele poço lá cheio de jacarés, nós chegamos na vida adulta, né? E na vida adulta é que está, né, aquele momento que eu posso fazer minhas transformações. Na vida adulta, eu posso dizer, nessa minha autoconversa do conhecimento, dizer, agora eu vou cuidar de você. Agora não é sua mãe, seu pai, nem os seus coleguinhas. Agora eu vou conversar, eu vou cuidar de você, né? Isso é auto-amor. Isso é quando a gente olha para os nossos limites, as nossas dores emocionais e nos dizemos, agora
eu vou cuidar de você. O que você está sentindo? É medo? Vem cá, vamos cuidar desse medo, né? Então eu trouxe hoje para vocês esse livro do Andrei Moreira, Cura e Autocura, né? Andrei Moreira, ele é um médico homeopático e ele trabalha com constelação familiar. E ele tem um capítulo sobre o amor. E ele trabalha muito com o que nós chamamos na psicologia de cura da criança interior, que é um termo que nós usamos na psicologia e uma técnica também que tem sobre a cura da criança interior. O que é essa criança interior? Essa criança interior são todas aquelas dores, aqueles sofrimentos, traumas que nós tivemos no nosso passado ali como crianças, né? Como adolescentes também, mas principalmente como criança. E que isso tudo fica reprimido dentro da minha mente, né? E que existe uma técnica chamada cura da criança interior e que eu vou ensinar para vocês, porque ela é simples e ela tem tudo a ver com o que nós estamos falando no canal. Então, Andrei, ele fala: o autoamor promove o ser na direção dos seus sonhos, garante forças para agir nos momentos de testemunho e fidelidade aos ideais nobres, quaisquer que sejam eles. No desenvolvimento do autoamor, o desenvolvimento do autoamor consiste a cura dos nossos males, da nossa alma. E ele vem nos falar, né, nos dar esse olhar de que no movimento do autoamor, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o que a gente já veio discutindo aqui, o autoconhecer. Porque você precisa conhecer onde estão as suas dores, onde estão os seus limites. E depois disso, nessa autoconversa, ir desenvolvendo, ir conversando com você, como se você estivesse conversando com uma criança, né? Mas a criança é você mesmo. A criança é essa parte sua que ficou presa, retida, ali onde na construção da autoestima e do autoamor, ela não se desenvolveu como deveria. Então é o momento onde a gente busca a conversar consigo mesmo, né? De que forma? O que eu estou sentindo? Eu estou sentindo medo, né? Esse movimento é o medo. Aí, essa parte do amor, ela entra em autoconversa, né? Vem cá, eu vou te ajudar. Né? Como que nós vamos fazer para lidar com esse medo? Ah, nós podemos fazer isso, nós podemos fazer aquilo. E montar estratégias para trabalhar com o medo. Né? Por exemplo, vamos supor que você, na hora que você for conversar com seus sentimentos, né, vamos supor a raiva, você encontra na autoconversa, né? O que essa raiva diz de mim? Ah, essa raiva diz que não é a primeira vez que eu sinto raiva dessa situação. Né? Eu sinto raiva porque lá no meu passado, né, meu pai sempre gritou comigo. Então, todas as vezes que uma pessoa grita comigo, né, me vem essa raiva. Né? Aí você se autoconversar com a sua criança interior. Né? Por que meu pai gritava comigo? Da onde veio? E a gente vai ressignificando. O que significa ressignificar? É dar outro significado. É pegar aquele momento, as aprendizagens que eu tive daquele momento e, através dessa aprendizagem, eu construir outras estratégias. Né? Então, é essa autoconversa. E o que acontece? Quando a gente não faz esse movimento do autoamor, que é cuidar das nossas emoções, cuidar dos nossos sentimentos, cuidar das nossas dores, o que acontece? A gente vai tendo um esvaziamento da energia mental e nós vamos buscar essa energia no outro. Né? Só que o outro, ele nunca vai conseguir efetivamente
preencher esse espaço vazio, preencher e cuidar desses medos de raiva, de angústia, de limitações, de frustrações, se não for nós mesmos, né? Então, é uma reinterpretação, né? Dentro da programação neurolinguística, nós temos um exercício que se chama reimpressão. O que é uma reimpressão, né? Fica bem claro de entender quando você quer imprimir um documento e aquele documento, às vezes, na hora de você reimprimir, não tem tinta na impressora. Ou a tinta está meio fraca. O que você faz? Você vai lá e coloca mais tinta na impressora. E aí sai o documento como você quer. Às vezes aquele documento, depois que você imprime o documento, ele vem com alguns erros. Você lê, não gostei, vou mudar isso. Aí você vai lá, muda, coloca de novo o documento para imprimir e ele sai de uma forma diferente, né? Isso é uma reimpressão, significa a mesma forma que uma reinterpretação, uma ressignificação. Você vai dar um outro significado. E isso nós podemos fazer com qualquer coisa que nos aconteça, né? Então, o que acontece? A reimpressão é uma forma de olhar para aqueles sentimentos do ego adoecido, né? E buscar, pensando ali, conversando consigo mesmo, o que eu vou fazer agora? Né? Então, se eu analiso que eu estou tendo um sentimento ali, está brotando, um sentimento de egoísmo, o que eu estarei fazendo? Primeiro, eu me conheço, sei que dor que é esta, que sentimento que é esse, vamos supor, egoísmo. Né? E aquele sentimento de egoísmo, eu estou sentindo egoísmo porque eu estou com medo de faltar alguma coisa em mim e tal. Como é que entra o auto-amor? Ele entra num diálogo interno aqui. Eu dialogo com essa parte do ego ali, com esse sentimento limitante, eu dialogo com ele. Da mesma forma que eu vou dialogar com uma pessoa, com um filho que eu amo muito. Né? Eu dialogo como se aquela parte minha sadia, aquela parte amorosa que eu tenho, todos têm, né? Que a gente chama muitas vezes do velho sábio, eu vou dialogar com esse outro. É como se eu fosse uma professora de primário. Eu não vou exigir do meu aluninho ali que ele saiba regras gramaticais, que ele saiba multiplicação. Por quê? Porque eu sei que ali é aquilo que ele dá conta naquele momento. É questão da aceitação. Quando a gente aceita a vida como ela está, a gente traz mais paz para nós. Só que a aceitação não é eu aceitar as coisas como estão, não é eu aceitar até isso aqui, pronto, aí eu cruzo os braços, eu sou assim, nasci assim, sou assim, vou morrer assim. Né? Aceitação não é isso. Aceitação é eu olhar a natureza como é, eu olhar para mim mesmo, que eu tenho esses limites, que agora eu estou tendo estas emoções adoecidas, e quando eu aceito, eu posso me autoconversar e falar, e agora o que eu faço? E agora o que eu faço? Eu realmente ter iniciativa e fazer. Porque muitas vezes a gente sabe o que está acontecendo, sabe das nossas dores emocionais, sabe os nossos limites, eu autoconheço, mas eu não tomo a iniciativa de fazer algo diferente. Né? Então, o auto-amor, esse movimento dentro da gente, ele olha para essa criança, sem exigências que ela seja mais, né, do que eu gostaria de ser, e eu auto-converso com ela e aqui dentro de mim, e agora o que eu vou fazer? Que estratégias que eu vou fazer? Quem é que eu vou procurar? Quem é que me ajuda? E eu vou, eu faço. Né? E quando eu vou e eu faço, eu me transformo. Quando eu vou e eu faço, eu me curo. Isto é auto-amor. Né? O auto-amor, esse cuidado para a gente mesmo. Né? É como eu disse no vídeo passado, não é você olhar que tem medo e pegar o medo e jogar na parede. Não, pega na mão dele. Né? O que nós vamos fazer? Vamos conversar ali, vamos fazer aquilo ali. É aos poucos.
é ressignificando. O outro gritou com você, você sentiu raiva? Ressignifica o outro, o que o outro fez, né? Não foi que ele estava gritando com você, foi porque ele estava com raiva de alguma coisa. Reitepera. É como uma salada. Ela ficou muito salgada, você põe mais verduras, né? Busque um novo significado. Isso é importante. E isto é auto-amor. Quando a gente cuida de uma criança que a gente gosta, a gente ajuda ela a ser melhor. A gente ajuda ela nas tarefas, né? A gente cuida dela. O auto-amor é isso, é a gente cuidar da gente mesma, cuidar dos sentimentos, das emoções e encontrar dentro de nós as nossas capacidades, né? E toda vez que a gente encontrar uma capacidade dentro de nós, yes! Eu consigo, eu fiz. Isso é auto-amor. Do mesmo jeito que a gente elogia as pessoas fora, nós precisamos nos autoelogiar. Passar de frente ao espelho. Te amo. Que bonitinha que você tá hoje. Nem que você ache que você tá feio. Olha no espelho e diz, nossa, esse preto do meu olho é o preto mais bonito de todo o universo, né? Essa busca, né? Tem uma autora, ela chama Louise Hayes. Ela tem um livro, mas ela tem um vídeo muito interessante que chama Você Pode Curar a Sua Vida. E isso é toda a experiência dela, né, com muitas dores. Ela foi abusada sexualmente na infância, né, muito sofrimento. E ela, né, ela fala sobre nesse vídeo, no livro, Você Pode Curar a Sua Vida através do auto-amor. Né? E ela conta, e tem depoimentos, que ela fala da necessidade de você olhar para o espelho e dizer, eu te amo, eu te amo. Você é única no universo, não existe outra igual, eu te amo. Muito bom, psicologia positiva, vale a pena. A gente precisa se autoelogiar mesmo, mas antes de autoelogiar, vamos nos autoconhecer. Porque não adianta a gente só se autoelogiar, se autoaplaudir, se arrumar e tal, se a gente não sabe onde estão nossos monstrinhos. Se a gente não cuida das nossas emoções adoecidas, das nossas dores, dos nossos limites. Eles precisam ser olhados. Eles precisam de diálogo amoroso. Porque se eu faço só esse movimento externo, de me autoconversar, que eu me amo, eu me gosto, eu me arrumo porque isso é auto-amor, e não cuidar das minhas emoções adoecidas, é como se eu varresse toda a casa, limpasse tudo e pegasse todo o lixo e jogasse debaixo do tapete. Né? E o lixo está ali, ele não saiu de casa, ele está ali. Se ali tiver alguma carne, alguma coisa assim, vai feder. Né? Então, auto se conheça e auto se cure com amor, né? Conversando com os sentimentos ali, né? Tendo esse voltar para dentro, ressignificando, reimprimindo, olhando o que eu aprendi disso, o que eu aprendo, aprendi isso, isso, isso. Agora, o que eu vou fazer? Fazer isso, 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 né? Isso é o auto-amor. Então, o auto-amor, ele é fundamental na nossa autocura, na cura do nosso planeta e na cura das nossas relações com os outros, né? Por quê? Porque os nossos pais, as pessoas que conviveram conosco lá no passado, né, eram pessoas normais. Então eu começar a acusar que hoje eu não tenho uma boa autoestima, que hoje eu sofro com a minha infância, com o que aconteceu comigo na adolescência, é o mesmo jeito de eu querer que o meu cachorro mie, que a minha gata late. Não é engraçado isso? Imagina uma gata latindo, né? A gente dá risada. Do mesmo jeito, eu cobrar dos meus pais, cobrar das pessoas lá no meu passado, que hoje eu sou assim por causa deles, por causa do abandono deles, porque o que eles fizeram comigo, isto
É a mesma forma de eu sentar em cima de um prego e pôr a culpa no prego. Né? É a mesma coisa de eu acreditar que a minha gata vai latir. Porque as pessoas que conviveram comigo, né, e até mesmo hoje mesmo, elas dão o melhor que elas dão conta de fazer, com todas as suas imperfeições. Né? Então, quando eu entro nesse diálogo de vitimismo, de vítima, eu não dou conta, eu não sei, eu não sou capaz, eu estou me enganando. Porque eu dou conta sim, eu sou capaz. Eu tenho que me dizer, eu não quero. Né? Porque na medida que eu mudo e que eu quero mudar isto, eu mudo. A questão não está no passado, a questão está na repetição que eu faço no meu dia a dia. Dos meus abandonos, de todas essas situações. Então, vamos lá mudar. Né? Nós mudamos no presente, nós damos conta. Hoje nós somos adultos que temos conhecimento sobre o autoconhecimento, temos conhecimento que o amor cura e temos conhecimento que o amor é inato em nós e que nós precisamos dialogar e cuidar das nossas feridas emocionais, dos nossos sentimentos egóicos agora, sem pôr culpa no outro. Tem uma história, eu gosto de contar para os meus pacientes, que é a história do cachorro sentado em cima do prego. Diz a história que tinha um cachorro em um determinado lugar, ficava sentado e ficava chorando. Uivava. Aquele uivado triste. Aí alguém perguntou, por que esse cachorro está chorando? O que aconteceu com ele? Aí o dono falou, ele está sentado em cima do prego. Ué, por que ele não levanta e sai de cima do prego? Porque ele não quer sair de cima do prego. Ele já se acostumou a sentar em cima do prego. Isso é uma história para nós. Né? Será que a gente já se acostumou a sentar em cima do prego e a culpar o prego das nossas dores? Né? Vamos nos auto-amar. A culpa não é do prego. A culpa é porque a gente não tem iniciativa, não tem a decisão de sair de cima do prego. E sair de cima do prego é auto-amor. É um compromisso com a gente mesmo. Por quê? Todas as pessoas que estão à nossa volta são importantíssimas na nossa vida. Mas a pessoa mais importante da vida, a pessoa que é protagonista da vida, a pessoa que está com você mesma, do dia que você nasceu até o dia que você morrer, é você. Então a gente precisa se amar, se cuidar, se valorizar com alto amor, olhando para dentro, cuidando da nossa criança adoecida, né? Cuidando das nossas feridas, na autoconversa, buscando alternativas, buscando devagar, fazendo diferente, observando o que aconteceu e dando um outro significado, buscando o que isso vai me ajudar, o que isso me faz engrandecer, de que jeito que eu vou fazer diferente. E aí a gente vai cuidar daquela principal pessoa, protagonista, de poder da nossa vida, que somos nós mesmos. Então fica aqui um abraço a todos e que a gente possa aprender a se amar, conversando com a gente mesmo. Né? Essa autoconversa amorosa, esse cuidado vai fazer toda a diferença na sua vida. Fica aqui então um abraço a todos, bem amoroso, do meu coração amoroso, da minha psique. E a semana que vem nós vamos falar do amor ao próximo. Nós vamos falar do amor das nossas relações. Um grande abraço, um beijo a todos.